Boa noite. Boa noite. Como nós estamos nesta noite de sexta? Bem? Hoje a nossa celebração é duplamente especial. Nós temos o aniversário de uma acólita, fazendo seus 15 anos, aqui com a família. E hoje também as irmãs universitárias estão em festa pela aprovação pontifícia das Constituições. 125 anos. Então, é o dia para a gente dar graças a Deus. E iniciamos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, para bem celebrar este mistério pascal, vamos olhar agora o nosso coração, reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus que venha sobre nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Apresente agora a sua prece, o seu pedido. Coloque no coração de Jesus ressuscitado a
sua intenção para esta Santa Missa, a sua necessidade, seu problema, aquela pessoa que precisa da nossa oração, aquela pessoa que se encontra enferma. Coloque no coração de Jesus tudo o que você trouxe nessa noite. E nessa noite nós colocamos no coração de Jesus a Ana Júlia, a Maria de Fátima e também as irmãs mercedárias, nos seus 125 anos de aprovação pontifícia. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, pediu cartas de recomendação nas sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguir no caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos e espantos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão, levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o de uma visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Jesus, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E uma visão, Saulo contemplou o homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos que o invocavam em teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque o homem é um instrumento que escolhi para anunciar o teu nome aos pagãos, aos reis
Imediatamente caem os olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: é verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e eles morreram.
aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, vocês já perceberam que todos nós temos um momento de aham? É aquele momento que você parece que alguma coisa está oculta dos seus olhos e de repente você realiza que esse era o conhecimento que precisava. É aquela hora que era isso. Todos nós temos esse momento. Hoje, nossa leitura fala desse momento de de Paulo. Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele cai e ali ele tem um encontro com Jesus, e aquilo que ele tanto buscava e ao mesmo tempo perseguia, ele encontra. E aí começa o momento de Paulo, e não só de Paulo, mas da igreja, aquele momento de a igreja precisava dele. E então Paulo fica cego. Mas aqui a cegueira não é só a cegueira dos olhos, mas também a cegueira do coração. Porque Paulo precisou sair de Saulo, de perseguidor, e tirar tudo aquilo que ele acreditava contra Jesus e os discípulos, reconhecer o mal que ele fez, e ele precisou reconhecer a pessoa de Jesus. Então, ou seja, isso gerou uma dor muito grande nele, porque ele precisou sair dele mesmo e falar: era isso que eu buscava, era esse que eu buscava a minha vida inteira, e por isso eu tinha sede, eu tinha fome e não achava de comer. Então ele precisou tirar tudo aquilo que ele acreditava e ser curado. E aí Jesus manda um dos seus falar com ele. Veja, quando a leitura fala que como escamas caíram dos olhos dele, era toda aquela enganação que ele viveu, toda aquela escuridão caiu. Então, aquele momento, aquilo que o coração dele tanto buscava, ele encontra em Jesus. Então, Paulo vai aprender sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Ele vai aprender quem é Jesus. E é interessante que o primeiro livro do Novo Testamento é escrito por Paulo. Se não fosse Paulo, a igreja não tinha chegado onde chegou, porque graças a ele foi mais longe e saiu anunciando o Evangelho como um louco, porque para ele aquilo fazia sentido. Paulo não pensava em outra coisa a não ser: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então Paulo respirava Jesus 24 horas. E aí, esse momento de Jesus também tenta fazer com os judeus aqui no Evangelho. Jesus está conversando com eles, mas só que eles não conseguem entender que Jesus está falando: comer da minha carne. Não quer dizer, Jesus, que você vai tirar um pedaço da coxa e me dar para mim fazer um bife? O Senhor vai tirar um pedaço aí da maminha para mim fazer um picadinho? Que história é essa, Jesus? Eles não entendiam o que Jesus falava. Sabe por que Jesus usa essa linguagem? Porque com Moisés, o que Deus deu ao povo no deserto? Catequese, vamos lá. O que Deus
deu ao povo no deserto? O maná, vocês estão sabendo, estão entendendo. Deu o maná. O maná é o pão que todos os dias de manhã estava ali, aquela farinha. Agora não é uma farinha, agora é o pão do céu, que é o que? Jesus. A primeira coisa que é o nosso maná em Jesus é a palavra dele. É a palavra que ele nos dá. Toda vez que você abre a palavra de Jesus e você lê o que Jesus escreveu, você tem um momento de é isso que o Senhor queria me falar. Só que não é só a palavra. Ele vem a nós também no Eucaristia. Corpo, sangue, alma, divindade, num pedaço de pão. Não é mais pão quando a gente consagra, é o corpo do Senhor. E como é doído quando o sacerdote vê que um católico recebe Jesus de forma tão fria, como se nada estivesse recebendo. Outro dia eu ouvi de um colega meu uma história interessante. Ele foi conversar com um rabino, da Igreja dos Judeus, sobre Jesus Eucarístico. E ele conversando que Jesus vem na forma de pão e se entra em nós. Então o rabino perguntou: e quantas vezes se celebra essa celebração que esse Deus se faz presente no pão e vem até você? Todos os dias tem missa. E quantas vezes você vai receber só aos domingos? Então o rabino olhou para ele e falou: se Deus fizesse presente um pedaço de pão, eu iria todos os dias recebendo. Porque é presença real. E aí vem o quê? Quando eu recebo Jesus, não é só receber, voltar no branco e contar as linhas da igreja, os tijolinhos, mexer no WhatsApp e olhar o que está acontecendo lá fora. É a hora mais sublime que eu tenho Deus em mim. É a hora de eu sentar e falar assim: Senhor, entra no meu coração. Tira de mim, Senhor, essa tristeza. Enche-me com tua alegria. Jesus, eu estou tão para baixo hoje, enche-me com teu amor. Dá-me a cura. É a hora que Deus está em você. Então é a hora sublime. Por quê? Veja, quem comer da minha carne terá a vida eterna. Por quê? A vida eterna é Jesus. E Ele nos dá na sua palavra e na Eucaristia. Se nós seguirmos Jesus na Eucaristia e na palavra, nós teremos o céu. É bem simples, parece. A vida, o arroz com feijão diário é um pouco mais doloroso. O arroz com feijão, viver as palavras de Jesus no nosso tempo de hoje, exige de nós uma vontade muito grande. Então, que nós possamos reconhecer Jesus na Eucaristia, na palavra e no irmão. E hoje iniciamos nossa acorda que está fazendo. Hoje é o momento dela de fazer agora eu passo uma nova etapa para a minha vida. Não só uma etapa pequena, mas uma etapa agora de crescer como uma mulher cheia de Jesus. Que a Eucaristia seja para você o centro da sua vida, como acólita, como mulher, como futura mãe, profissional, como filha, irmã. Então, que a Eucaristia seja, que a palavra de Jesus seja o seu caminho. E sempre você se inspire na palavra. E que Jesus seja o seu melhor caminho. Que Nossa Senhora seja sua conselheira, também mãe, guardiã,
e protetor. Que você possa ser iluminado e abençoado na sua casa, com seus pais, com seus irmãos. Amém? As irmãs universitárias, como José não precisa nem falar. A irmã Rogéria já abre o sorriso, né? Então hoje também é festa delas. É o momento das irmãs universitárias de lembrar que o carisma delas é fonte de vida da igreja. É uma riqueza muito grande. Então é celebrar também esse tesouro que o Espírito Santo nos deu na igreja e aqui na nossa comunidade. Então, que Deus continue abençoando e dando vocações às irmãs universitárias. Amém? Amém. A resposta: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A igreja, reunida em Jerusalém, deixou-se guiar pelo Espírito Santo. Que o Senhor lhe dê a graça de perseverar na comunhão e preservar o diálogo sinodal, tão necessário à nossa época. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A igreja, qual cidade santa edificada por Cristo, guardou a sua palavra. Que o Papa, os bispos e todos os ministros sejam agraciados e abençoados com todos os dons do Espírito, para que, no exercício ministerial, saibam reconhecer os sinais dos tempos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A igreja, instruída pelo Espírito, abriu-se para os povos. Que todos os batizados não se intimidem diante do tempo presente e, com docilidade, não se vestem à acolhida do diferente. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Irmãos e irmãs, vamos apresentar agora a oração de Jesus, a sua prece, o seu pedido. Coloque no coração de Jesus agora aquilo que você necessita, por alguém que precisa da nossa oração, alguém que está enfermo, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos. Presente agora o coração de Jesus. Querida Mãe das Mercês, intercede por cada um de nós aqui presente nessa noite. Apresente essas intenções, esses pedidos, essas preces ao vosso Divino Filho Jesus. Interceda por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, da honra e da glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que somos, deixamos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós os pedimos, santificai com benevolência estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, Pai, em todo o tempo. Mas como é o júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai-nos estes dons, derramando sobre eles do vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, e Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai. Todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai. Todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Miguel, seu coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, as famílias e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os nomes que foram depositados sobre o altar, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade a todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Mercês, São José, seu esposo, os apóstolos, São Jorge, São Jorge, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas de Jesus, rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Usados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como discípulos e discípulas de Jesus, partilhamos com o irmão a paz. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis aqui aquele que é verdadeira comida e verdadeira bebida. Aquele que cura os corações, que cura a nossa alma, que nos enche de amor, nos enche de alegria. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Alimentados, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós os pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar uns minutos. Faça alma, queremos. Minha princesa, hoje meu coração transborda de gratidão a Deus pela sua vida. Você é essa menina, educada, inteligente, amiga, prestativa e cheia de fé, que leva alegria por onde passa. Sua luz ilumina nossa casa e sua presença é um presente de Deus em nossas vidas. Nós te amamos com toda a força dos nossos corações. Que Nossa Senhora te abençoe e te proteja com seu manto sagrado e que o Espírito Santo te conduza sempre, em cada passo e em cada escolha. Seja feliz, nossa menina, seja muito feliz. Com todo amor, seus pais, Juliana, Donizete e seus irmãos, Gustavo e Davi. Bem presente. Precisa voltar, não, você vai colocar aqui no meio. Hoje é seu dia, então, mais no meio aqui, ó, bem no meio. Você já fica aqui em cima, você fica aqui pra cima. Então pode ficar aqui no meio, aqui, ó, vamos lá. Mais no meio. Aí. Então eu queria pedir os pais dela ficassem ao lado dela, sempre direito. Nós vamos rezar por ela, pelo dom da vida dela. Então eu peço que todo mundo fique de pé. Os pais dela também estendam a mão sobre ela. Vamos apresentar ela a Nossa Senhora e Jesus nessa noite, pedindo que Deus a abençoe e envie sobre ela o Espírito Santo, que o Senhor esteja no coração dela, na mente, que o Senhor abençoe a jornada de vida dela, abençoe os caminhos que o Senhor preparou para ela, que o Senhor a conduza, enche o coração dela de alegria, de paz, que o Espírito Santo dê a ela sabedoria, a conduza, que ela seja sempre uma discípula amada de Jesus e que o Senhor possa sempre a abençoar, a proteger, a afastar dela todo o mal no caminho dela, do coração dela, da mente, do inconsciente. Que o Senhor esteja com ela hoje e sempre. Que Nossa Senhora das Mercês a proteja com o manto sagrado, que a ajude nas jornadas da vida, que dê a ela o colo de mãe sempre que ela precisar, que a eduque e a ajude, que ela possa ser sempre uma discípula de Jesus e anunciar Jesus com palavras, também com ações. Tudo isso nós nos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E cantemos. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Jorge, da Igreja Senhora das Mercês, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e proclamemos que Jesus está vivo no meio de nós. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Música